Deus, estamos alegres por estarmos na casa do Senhor. Quero também cumprimentar a igreja em casa, aqueles que cultuam conosco a partir de suas casas em diversas partes do mundo, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje nós viemos à casa do Senhor, como a vida do cristão, é estarmos sempre na presença do Senhor. E vir à casa do Senhor é uma demonstração pública de que nós servimos um Deus que pode muito mais do que aquilo que Ele já fez por nós, porque o nosso Deus é infinitamente poderoso para fazer bem mais do que pensamos ou imaginamos. Eu quero convidar você nesta noite para nós, sem perca de tempo, que foi para isso que nós viemos aqui, quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 3, você vai ler comigo nesta noite alguns versículos, mas eu vou deter apenas em uma frase de, no mínimo, 6 letras, mas que faz uma diferença enorme para as nossas vidas. Atos capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Somente, vocês conhecem a passagem, são pessoas que estão constantemente na casa do Senhor, nos cultos de ensino, nos cultos de ensino da palavra, na EBT, são pessoas que costumam frequentar a casa do Senhor constantemente, mas existe aqui entre linhas aqui, uma frase que chama muita atenção, me chamou muita atenção, justamente para os dias que nós estamos vivendo. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim, a versão que eu vou ler é a Nova Versão Internacional, mas você me acompanha na sua versão, que diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Versículo 6, e nós encerramos. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Aleluias, é só até aqui. E quem é que não conhece esses versículos? Meu Deus do céu, acho que até o nosso mais novo adefensinho aqui que tem frequentado, o nosso Calebinho, já conhece, desde o ventre da nossa irmã Ana. Todos nós conhecemos esses versículos. Mas quando a gente para ver, e os ministrantes que estão aqui em cima, quando fala assim, todos nós conhecemos esses versículos, mas existe um perigo nisso. Existe um perigo naquilo que a gente conhece demais e dá a mínima importância. Existe um perigo a gente dizer que conhece bem, conhece muito, mas quando é para dar a devida importância àquilo que nós dizemos que conhecemos, nós não demos a devida importância. Eu quero que você memorize essa frase. Essa frase não é minha, é de um livro que eu li. Tudo que você foca, você expande. Tudo que você foca, você expande. Guarde essa frase. Nós vimos aqui, eu fiz questão de repetida às vezes aqui dizer que são versículos que nós conhecemos bem, e conhecemos sim. Mas nós vivemos num mundo, na atualidade, que a informação está chegando para nós a todo instante. Informação pela rede social, informação pelo um colega, informação pelo um placar, informação na traseira de um automóvel, que você vai em todo canto, está chegando informação para a gente. E por nós termos cada vez mais acesso às redes sociais, à mídia, termos acesso à informação, e Deus nos ter dado uma boa cognição, um bom entendimento, uma boa mente, nós não queremos perder nada, nós vamos lendo e vamos acumulando, vamos lendo e vamos acumulando. O resultado disso é que nós estamos absorvendo muito e usando pouco.
O resultado disso é que nós temos muita informação acumulada na memória, mas estamos usufruindo dessas informações pouco. Você pode ver hoje os telemóveis, eles vêm uns com 128 gigas, outros com 256 gigas. Ainda por cima, os donos das empresas ainda têm ainda o iCloud, na Apple, no iOS, no iPhone, no Android tem o OneDrive, que é para você comprar mais memória, para o seu telemóvel ter capacidade de guardar coisas, guardar informações, guardar fotografias, guardar ficheiros. E eu estava meditando, parecendo que meio que um telemóvel, a memória de um telemóvel, nós estamos cheios de informação. Nós vemos o pregador aqui em cima, o ministrante, aqui em cima trazendo a ministração, e a gente, por pensar que já sabe, a gente não dá a mínima importância. A gente não dá a mínima importância. A gente pensa assim, não, mas eu já sei, eu já ouvi essas informações antes. A gente sabe dessas informações antes. Mas o problema é que nós estamos a todo instante sendo testados e nós não estamos colocando as informações em prática. A todo instante nós estamos sendo convidados a praticar a fé, e a todo instante, em vez de praticar a fé, nós estamos praticando a murmuração. Nós estamos praticando literalmente o oposto daquilo que Jesus nos convidou para praticar. O problema é que hoje em dia nós temos muita informação. Hoje nós estamos num culto, na terça-feira nós tivemos um culto. Se eu te perguntar aqui qual foi a mensagem ministrada na terça-feira, eu falo por mim, eu não falo pela igreja, eu falo por mim. Pouca coisa eu vou saber responder. Por quê? Por causa da importância que eu dou para aquilo que está sendo informado. E eu fiz questão de grifar, e é onde eu vou ministrar nesta noite, que é no versículo 4, que diz assim: e Pedro e João, fitando os olhos nele, disse. Aqui na minha Bíblia, até, não sei se nas suas estão, na minha Bíblia essa parte até está entre hífen, tem dois hífens, um no início e outro no final. Está escrito assim: Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, olha para nós. Aqui na minha Bíblia está entre aspas, não é bem entre aspas, são uns dois hífens. Parece que Pedro e João, ele vai deixar aqui uma informação que ele sabia que nós estaríamos precisando de usar nos dias de hoje. Como assim, presbítero Rico? Traduz aí. Pedro e João vai virar para aquele homem e vai dizer assim: olhe para nós. Sabe por quê? Porque se você for buscar nas Bíblias de estudos, a Bíblia aqui diz que era na Porta Formosa, na entrada de um pátio, de uma tenda de oração, de uma casa de oração. Isso quer dizer o quê, presbítero? Isso quer dizer que tinha movimentação, gente entrando e saindo a todo instante. Ou seja, o que acontece? Pedro e João não poderiam deixar que ele perdesse o foco para pedir esmola porque estava passando ao lado, e perder a bênção dele. O problema é que muitos dias de hoje, me perdoa, mas eu vou ter que falar, nós estamos preferindo pedir esmola do que dar verdadeira atenção para quem tem para nos dar. Nós estamos permitindo nós mesmos pedir esmola para quem não tem, do que focar em quem tem. E quem tem, presbítero Igor, não sou eu, presbítero Igor, quem tem é essa palavra, quem tem é Deus para nos dar. A resposta que está te indagando hoje, essa palavra tem a resposta para você. Sabe o que é que falta para nós? Tem para mim, tem para você. Falta é nós focarmos. Como eu disse aqui no início, o escritor disse: tudo que nós focamos, expande. Se nós focarmos no que está escrito aqui, vai expandir dentro da nossa mente, vai abranger as nossas mentes, vai abranger os nossos entendimentos, porque a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Qual é a área? Me cite uma área que você quer uma resposta. Psicologia tem na Bíblia, área financeira tem na Bíblia, ciências tem na Bíblia, história tem na Bíblia. Medicina, o que mais a Bíblia relata que é de cura. Você está precisando de uma cura? Foca no que a Bíblia fala sobre cura. Você precisa de uma resposta na sua área financeira? Foca no que a Bíblia fala de área financeira e pratica. Não é só aprender, não é só dizer que sabe. O pastor Sandro Soares uma vez disse uma coisa para mim, e eu nunca mais me esqueço, porque aquilo me ensinou muito.
Pedro falou assim: presbítero Ícaro, você tem que deixar de falar uma coisa. Eu falei assim: qual é? Todas as vezes que a gente vai falar uma coisa com você, você diz que já sabe. Eu ainda era novato, estava começando agora, e não tem problema nenhum em reconhecer isso aqui, estava mesmo. Toda vez que ele vinha me corrigir em alguma área, eu falava: não, eu já sei disso. Ignorância, falta de informação, falta de conhecimento, falta de sabedoria, falta de humildade. E é o que acontece com muitos. A gente está dando a informação, está dando a ministração, e dentro de nós a gente tem aquele orgulho: eu já sei, eu não preciso, eu já sei, eu já ouvi isso antes. Mas aquilo me confrontou tanto, aquilo que o pastor Santos me disse, mas também me amadureceu tanto, me trouxe tanto amadurecimento, que hoje quando uma criança para me falar alguma coisa, eu presto atenção. Hoje quando alguém para me falar uma coisa, eu paro e dou atenção, porque eu não sei quem é que está usando aquela criança. Pode ser o Espírito Santo, pode ser Deus, ou pode ser um alerta mesmo, que aquela criança viu algo que eu não vi. O problema é que hoje nós estamos meio que soberbos, achando que sabemos mesmo, mas na verdade nós sabemos, mas não praticamos. Na verdade nós precisamos de dar atenção à palavra do Senhor. Nós precisamos de dar a verdadeira atenção. E me chamou muita atenção quando Pedro e João viram para aquele homem e falam assim: olhe para nós. Foi aí que eu parei e meditei nesse versículo: olhe para nós. Porque, meus irmãos, a gente tem visto nos dias de hoje, o pregador pode subir aqui em cima, o ministrante pode subir aqui em cima, pingando azeite, mas se a pessoa não quiser dar atenção, ela não vai dar. E não tem, pode colocar uma melancia na cabeça dele aqui que não vai dar atenção. E não é questão da pessoa não ter a presença do Espírito, a questão está dentro de nós. A importância que nós temos dado ao lugar do culto, a importância que nós temos dado a quem está em cima deste altar. Quando nós viemos à casa do Senhor, eu pelo menos tenho aprendido assim, eu tenho dado tanta importância ao que tem saído de cima deste altar. E isso não é engrandecer, isso não é palavras que a gente pensa que já ouviu repetidamente. A gente tem processado, eu processo e falo assim: não, mas alguma coisa tem. Porque o pregador na terça-feira falou algo, e hoje o pregador de novo está falando algo, o levita está falando alguma coisa. O problema é que nós não estamos dando a verdadeira atenção que deveríamos dar. E Pedro e João vai deixar bem claro no versículo: olhe para nós. Porque se Pedro e João não dissessem, eu imagino que Pedro e João falam aquilo com autoridade. Ele não fala aquilo: olha aqui para mim. Não, ele não fala assim. Porque quando o homem de Deus fala com autoridade, você entende na primeira. Quando o homem e a mulher de Deus falam com autoridade, você entende logo. Quando você está debaixo de um temor, e que você tem o temor, você tem o respeito à palavra do Senhor que está sendo ministrada, quando se fala, nós damos a verdadeira atenção. E Pedro e João, agora ele vai virar para aquele homem e vai falar assim: olhe para nós. E aí eu quero te perguntar: surtiu efeito aquele homem ter olhado para Pedro e João? Surtiu algum efeito? Surtiu sim, porque no versículo 6 diz assim: levanta e anda, e ele saiu andando. E se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que ele vai entrar dentro do templo com eles. E o povo que está dentro do templo vai ficar se perguntando: mas como? Mas como que isso aconteceu? A importância de nós darmos atenção à verdadeira palavra que está sendo ministrada. E eu me lembro bem que o pastor Robson, ele já profetizou aqui em cima que Deus vai levantar homens e mulheres, que Deus vai levantar homens e mulheres com capacidade de 1.000 a 10.000, até nações inteiras. E aí quando o pastor Robson profetizou isso lá atrás, aí começa a vir um filme na minha cabeça. Aí eu começo a olhar até mesmo para o próprio filho do pastor Robson, onde é que ele está hoje. Ele e a levita, e ele e a pastora Samara está hoje sob o domínio de uma nação. Ou seja, a palavra do profeta tem sim poder. Hoje nós temos aí os nossos pastores em nações inteiras, porque Deus já entregou, aquela nação não está sob o domínio de presidente não, aquela nação não está sob domínio de primeiro-ministro não, aquela nação está entregue na mão do pastor, que foi levantado, que foi entregue, aquele homem e aquela mulher de Deus. Mas como assim, presbítero Rico? Porque deu atenção, a devida atenção à palavra, à profecia. Porque o que a gente vê muitas vezes, meus irmãos, é que a pessoa pode vir aqui em cima e fazer uma auê danada.
vai surgir, mas muitas das vezes vai ser só momentaneamente, porque nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. E quando eu disse que para os dias de hoje nós precisamos meditar e focar nessa palavra, é porque existem milhões de situações, de coisas para roubar a nossa atenção. Você ajoelha para orar, é uma notificação que chega no telemóvel. Você ajoelha para orar, é o seu filho que vem para alguma coisa, é até mesmo dentro de casa. Você ajoelha para orar, é o gás que acaba, é a panela que queima, é a lâmpada que queima. Você ajoelha para orar, tudo isso para tirar a nossa atenção. Então nós devemos focar no que Pedro disse: olhe para nós. E quando eu junto essa frase, olhe para nós, com aquela frase do escritor que eu disse, tudo que eu foco expande, o que aconteceu? Parece que aquele homem que estava ali aleijado, coxo, como a Bíblia trata ele, o coxo ou aleijado, parece que ele já sabia dessa frase que esse escritor disse nos dias de hoje: tudo que eu foco expande. Ele olhou para Pedro e João e ele recebeu a vitória dele. Ele olhou para Pedro e João e ele recebeu aquela palavra com autoridade, ele recebeu aquela palavra com ímpeto. Foi lá dentro da alma dele que as pernas dele que estavam travadas, as células que não trabalhavam, o sangue que não circulava, tudo voltou a funcionar. Mas porque nós damos a atenção. E não tem nada melhor do que a gente pregar e contar os nossos próprios testemunhos. Eu me lembro que há uns tempos atrás eu fui fazer um culto fúnebre. Era para o pastor Sanzio ir, o pastor Sanzio Soares não conseguiu ir, ele me incumbiu de ir lá. Eu me lembro que ali, naquele momento ali, numa ação de 8 minutos, eu obtive a atenção de mais de 200 pessoas. Por quê, presbítero? Porque o momento era propício. As pessoas estavam desligadas de tudo, porque as pessoas estavam ligadas na dor da mãe e do pai que estava ali. Então, como assim, presbítero? Por que você está trazendo esse exemplo? Porque não espere uma situação difícil chegar na sua vida para você dar atenção à palavra de Deus. Não espere situações difíceis chegar na nossa vida para a gente focar na palavra de Deus. Deixa eu ver o que a palavra de Deus fala aqui sobre cura no sangue. Deixa eu ver o que a palavra de Deus fala aqui sobre cura no ventre. Deixa eu ver o que a palavra de Deus fala aqui sobre cadeira de roda. Não espere, igreja. Aleluias. Vamos dar a verdadeira atenção à palavra de Deus antes de nós precisarmos. Porque na hora que a situação chegar, nós vamos estar preparados. Na hora que a situação bater na porta, você vai ter a palavra na ponta da língua. Você vai ter a palavra guardada no seu coração. Na hora que a situação chegar, você vai estar preparado para combater a situação. A gente está vivendo num tempo onde muitas coisas têm acontecido no mundo espiritual, e nós estamos passando nesse momento, no nosso ministério, em todo o ministério ADEF, nós estamos aprendendo sobre batalha espiritual. E nós podemos ver que o que mais nos ataca são o mundo espiritual. O que mais nos tenta roubar o nosso sono, tirar nós da nossa paz de espírito que nós temos, é alguma situação que acontece para nos tirar, para nos deixar nervoso, para nos deixar estressado. Tudo isso vem. Mas se você tiver com a palavra de Deus focada no seu coração, se você estiver dando verdadeira atenção àquilo que está sendo ensinado nos dias de hoje, se você verdadeiramente estiver guardando a palavra do Senhor no seu coração, na hora que a situação chegar, você vai saber. Na hora que a situação chegar, você vai saber identificar. Nós somos o povo. Eu já ouvi essa frase aqui do nosso pastor presidente, e eu acho incrível, porque cada vez que vai passando, você vai amadurecendo e você vai ligando as coisas, e é verdade. O pastor Robson disse aqui uma vez que nós somos o povo mais inteligente do mundo. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Quando uma situação está acontecendo à sua volta, e que você está naquele momento espiritual, que você está jejuando, que você está orando, que você está se alimentando de louvor, rapidamente você identifica. Rapidamente você começa a entender: olha, que isso não é normal, eu já sei quem é que está por trás disso. É como se fosse uma inteligência artificial, digamos assim, que Deus te dá para você ir lá de trás do problema e ver quem é que está por trás daquilo.
Aí você vai lá no seu cantinho e ora. Você vai lá da casa de banho, onde no seu trabalho, e levanta a mão. Você vai lá em qualquer lugar que seja e dá uma ordem. Você começa a profetizar na sua mente, no seu coração. Você começa a dar ordem. Aí esta semana sai um estudo numa revista americana, que foi criado um serviço de inteligência para identificar vozes. Por exemplo, se a pessoa entrar num território, ela vai ser reconhecida no meio de 8 bilhões de pessoas que estão na face da terra. Aquele serviço consegue identificar quem é que está por trás daquela voz. Eu fiquei pensando assim: ninguém cria nada, Deus criou tudo. Aleluias. O homem está pensando que criou, mas Deus já criou isso muito antes, e Deus nos deu primeiro. Por quê? Resumindo, por que você está falando isso? Porque nós já sabemos identificar quem é que está por trás do mal. Nós já sabemos identificar quem é que está por trás das situações que vêm para roubar a nossa paz. Nós já sabemos quem é que está por trás daquela seta que foi lançada. Nós já sabemos quem é que está por trás daquela situação que não era para acontecer e aconteceu. Porque nós somos pessoas espirituais. Nós somos pessoas que temos o conhecimento da palavra de Deus, e nós não vamos nos deixar enganar. Eu estou pregando aqui. Se você tiver no seu espírito, tem alguma coisa que você achar que não concorda, está certo, porque Deus te deu inteligência para isso. Deus te deu capacidade de raciocínio para isso. Deus te deu inteligência dada por Ele, sabedoria dada por Ele. Não foi por homem, não. E nós não podemos deixar que as situações que estão acontecendo no mundo lá fora e atingindo o mundo lá fora venham nos atingir, sendo que nós temos a informação que o mundo não tem. Nós não podemos andar pior do que quem está lá fora, não podemos. Nós temos que levantar o nosso peito, erguer a nossa cabeça. Chegou a enfermidade, usa a palavra de Deus. Chegou a situação que não estava à espera, usa a palavra de Deus. Foca na palavra de Deus. Ultimamente eu tenho orado a Deus e tenho pedido ao Senhor autoridade, mas autoridade da maneira que Ele quiser me dar. Eu tenho uma maneira que eu tenho pedido a Ele a autoridade, mas eu tenho pedido autoridade ao Senhor, para não precisar falar muito, precisar repetir muito, para quando eu abrir a minha boca, abrir uma vez só, para quando eu falar uma vez só, para quando na hora que eu dizer uma vez só. Sabe por quê? Porque Deus dá. O que a palavra de Deus diz? Pede, bate, busca. É isso, igreja, não é segredo nenhum. E nós precisamos pedir, nós precisamos bater, nós precisamos buscar. Existem situações que não era para estar acontecendo na minha e na sua vida. E por que está acontecendo? Porque nós não demos o verdadeiro valor, a verdadeira atenção àquilo que a palavra veio nos ensinar. Se eu te perguntar, muitas das vezes nós estamos no culto, aí o que vai fazer a leitura oficial vem aqui e abre a leitura. Aí o irmão, a Mariquinha, o Joãozinho, desapercebido, vai perguntar onde é que ele disse mesmo. Quantas vezes aqui isso já aconteceu até com nós mesmos? Sabe por que isso? Porque nós não demos a verdadeira atenção. Porque nós estamos aqui a uma distância de, 30 metros. O som, o ambiente é muito bom, da melhor qualidade que nós temos. As câmeras nós temos aqui. Ali aparecem os versículos no telão. É a verdadeira atenção que nós temos dado para a palavra de Deus. É a verdadeira atenção que você tem dado, não é para o que eu estou falando, é para a palavra de Deus. Aí a gente vê algumas pessoas. Eu tenho orado ao Senhor. Eu tenho feito uma oração em particular ao Senhor, pelo templo da casa dele, porque eu me espelho muito naquela palavra que está ali escrita: santidade e reverência na casa de Deus. Porque na minha casa, por exemplo, eu não aceito que qualquer um entre de qualquer maneira. Na minha casa não, na minha casa mando eu. Na minha casa não entra de qualquer maneira. Na minha casa, principalmente quando nós estávamos aí nessa situação do Covid, não estou falando que você não pode ir na minha casa. Eu estou falando por exemplo, um vendedor qualquer que chegar lá batendo de qualquer maneira, tocar a campainha de qualquer maneira, eu não vou atender, porque tem que ter respeito na minha casa, tem que ter reverência para entrar na minha casa. Aí quando eu olho para aquela palavra ali, santidade e reverência na casa de Deus, com certeza que pessoas que não dão atenção àquela palavra, aquele versículo, eu não quero julgar ninguém,
Mas se não dá a importância que está escrito naquele versículo, dentro da casa de Deus, não tem como Deus agir. O que é que Pedro e João estão nos ensinando aqui? Olhe para nós, porque Pedro e João sabiam de quem é que ele ia falar. Ele não ia falar dele mesmo. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Não é no nome de João, não é no nome de Pedro, é no nome de Jesus. O problema é que muitas vezes a gente chega aqui e quer que o pregador ele se destrambelha para fazer eu sentir a presença de Deus. Não, está errado. É eu que tenho que vir aqui, me rasgar, me abrir e dar o meu culto ao Senhor. E Deus vem com a sua graça e me enche. Porque eu entendo que na casa de Deus é uma troca. Eu glorifico daqui, você glorifica daí. Aí Deus recebe a glória. Eu entendo assim. Eu não fico esperando do pastor João Paulo, eu não fico esperando do presbítero Romeu, do pastor Robson. Não, eu chego aqui, eu quero dar o meu culto ao Senhor, independente de quem está louvando, de quem está cantando, de quem está pregando. Eu quero levantar a minha mão, eu quero abrir a minha boca, eu quero erguer a minha voz e dizer que eu amo a Deus, que eu glorifico a Ele, que eu bendigo o nome dEle por todos os benefícios que Ele tem feito por minha vida. Olha para nós, Pedro e João. Disse aquele homem, irmãos, eu já vou mais 5 minutos. Quando Pedro e João falam, olhe para nós, é que Pedro e João, ele sabia que se ele não chamasse primeiro a atenção dele, ele não ia dar a verdadeira importância ao presbítero Romeu. Ele não ia dar importância, porque eles não conheciam ele de lado nenhum. Não conhecia de lado nenhum. Por isso a importância de andar cheio da graça de Deus, porque na primeira vez que você falar, vai te dar atenção. Na primeira vez, onde você chegar que abrir a boca, vão te respeitar. Aonde você chegar que você falar com autoridade, vai acontecer. Aonde você chegar cheio da graça de Deus, o espírito maligno que tiver, ele te reconhece na hora. Aonde você chegar cheio da graça de Deus, aonde você passar, onde você pisar, onde você entrar, você pode entrar até dentro de uma casa que adora a Satanás, mas na hora que você entrar lá dentro, os inimigos vão te reconhecer e vai bater de retirada. Porque o que fez a diferença na vida daquele homem não foi a voz de Pedro. O que fez a diferença na vida daquele homem não foi a pessoa de Pedro. Foi o que Pedro trazia dentro dele. Foi o que Pedro e João trazia dentro dele. Foi a palavra que João e Pedro sabia e conhecia. E eu aprendi uma coisa nessa palavra para encerrar. Dizem que quando o pregador fala que eu vou encerrar, ainda vai demorar mais 1 hora, mas comigo não é assim. Eu aprendi uma coisa nessa palavra, quando Pedro e João falam assim, olhe para nós, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. É muito interessante isso. Dentro nós temos o órgão que é a língua. Provérbios fala que ela pode matar e pode ferir e pode dar vida. Pedro e João escolheu dar vida, usar a sua boca e a língua para dar vida àquele homem. Eu quero deixar uma pergunta no ar: como é que nós temos usado a nossa boca, a nossa língua? Se é para dar vida àqueles que estão necessitados, se é para profetizar na vida dos que estão precisando. Eu aprendi uma coisa, que é quando o que fere e o que levanta e o que cura está dentro de nós. Nós é que vamos ter que saber como utilizar. Como é que nós queremos utilizar aquilo que nós temos dentro de nós? A palavra de Deus fala que guardei a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Dentro de nós está a palavra do Senhor. E fica um convite feito para nós usarmos a nossa boca e a palavra de Deus para dar vida. Assim como Pedro e João deu vida àquele homem. Assim como Pedro e João tirou aquele homem daquela situação há tantos anos. Aí você pode pensar assim, deixa eu te fazer um alerta. Pastor João Paulo disse, já pode vir para cá. Deixa eu só te fazer um alerta. Não pense que Pedro e João só aconteceu com eles lá no passado, não. Você não está aprendendo isso aqui hoje, quinta-feira, dia 1 de dezembro de 2022 à toa, não. Preste muita atenção. Você não está aprendendo isso aqui hoje pensando que só aconteceu isso com Pedro e João e que não pode acontecer com você. Já me aconteceu a mim no meu trabalho, e a qualquer momento pode acontecer com você, de você precisar de abrir a sua boca e profetizar e ordenar que alguma coisa aconteça da parte de Deus. E fica aqui o alerta: esteja preparado, esteja pronto, esteja com a palavra de Deus afiada na sua boca, para na hora que for preciso, você dar a ordem, e Deus lá do céu falar assim: não, o meu filho falou, eu dou o aval, eu assino embaixo agora em nome de Jesus.
Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.